Glória a Deus. Os apóstolos disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. Tem outra tradução que diz assim: Senhor, proporciona meios para que a nossa fé aumente. Deus sabe o que fazer na nossa vida, irmãos, para que a nossa fé aumente. Deus sabe. Então, os apóstolos, eles oraram, né? Senhor, proporciona, faz alguma coisa, Senhor, para que a nossa fé aumente. Aí Jesus disse no versículo 6: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Jesus está dizendo: olha, não precisa nem muita fé para viver o cristianismo como precisa, não precisa nem de muita fé. Se for do tamanho de um grão de mostarda, vocês já conseguem viver o cristianismo. Tem gente que acha que Jesus está falando aqui de milagre. Claro, arrancar daqui, Jesus não está falando, Jesus está falando, olha só, o que é mais difícil, irmãos? O que é mais difícil? Orar para Deus curar uma enfermidade, ou viver a vida cristã piamente? O que é mais difícil? Vocês estão aqui, né? Claro que é muito mais difícil, irmão, viver a vida cristã piamente. Claro que é muito mais difícil você apanhar de um lado e oferecer outra face. Porque quando você ora e Deus cura alguém, você não fez nada. É muito mais necessário, a fé é muito mais necessária para viver o cristianismo do que operar sinais, maravilhas. Tanto é que você vê por aí pessoas que são usadas por Deus para fazer sinais e maravilhas, e quando você vai ver a vida dessas pessoas, elas não são cristãs, elas não dão bom testemunho, são falsos crentes. Por quê? Porque o dom para fazer é dado de graça. O milagre vem de graça, aleluia. Agora, o fruto do Espírito é o crente que tem que produzir. E precisa de fé. Para ser cristão, para viver a vontade de Deus, tem que ter fé, irmãos. Os crentes pentecostais, alguns, agora até parou, né, isso, mas alguns, eles desprezam os crentes não pentecostais, né? Os batistas tradicionais, os presbiterianos. Os pentecostais antigamente desprezavam. Diziam até que os crentes tradicionais, eles não eram crentes, porque eles não falavam em línguas, porque eles não profetizavam, porque eles não tinham visão, revelação, porque eles não oravam para Deus curar, eles não oravam para expulsar demônio. E os crentes pentecostais diziam: não, vocês não são crentes. Enquanto que os pentecostais viviam em meio a milagres, e quando você observava a vida deles, eles não davam testemunho de crente. Você olhava para a vida dos crentes tradicionais, dos batistas, dos presbiterianos, e muitos deles que não profetizavam, não falavam em línguas, não expulsavam demônio, muitos deles davam testemunho de vida cristã autêntica. Quem é o cristão verdadeiro? É aquele que faz milagre ou aquele que obedece a palavra do Senhor? O problema é que, durante muito tempo, os dons, o fruto do Espírito, o amor, a paz, a bondade, a misericórdia, a fé, foram substituídos pelos dons espirituais.
A vida cristã autêntica, demonstrada pelo fruto do Espírito, foi substituída pelos dons espirituais, pelo profetizar, pela visão, pela revelação, foram substituídos. A Bíblia vai dizer em Gálatas capítulo 5, que quem pratica o fruto do Espírito, essas pessoas, elas não serão julgadas e muito menos condenadas. Mas a Bíblia vai dizer que quem pratica a obra da carne, esses tais não herdarão o reino dos céus. Sejam eles quem forem. A pessoa pode pingar fogo, andar pingando fogo, a pessoa pode ressuscitar o morto, mas se pratica as obras da carne, não herdará o reino dos céus. Pastor, mas é possível isso? Ter os dons espirituais e não praticar a palavra? É claro que é possível. É claro, a gente vê direto isso aí. Amém, não amém? Aqui nessa igreja, os crentes dessa igreja só são enganados se quiserem. Só são enganados se quiserem. Só vão atrás aí de profecia se quiserem. Primeiro, profecia não é para guiar ninguém. Profecia não é para guiar ninguém, gente. Profecia é para exortar, é para consolar e é para edificar. Não é para guiar ninguém. Aleluia. Só são enganados se quiserem. Às vezes tem crente, os domingueiros, passa por situações aí na rua, em alguns lugares, pastor, mas eu nem sabia que isso estava errado. Você não vem às terça-feira. Eu estou careca de falar sobre isso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá na sua casa pregar para você? Pastor, mas eu nem sabia. Só lamento, irmão. Só lamento. Eu já falei isso aqui. Amém, não amém? E geralmente eu falo mais de uma vez. Mais de uma vez. Vamos lá. 7. Essa parte aqui é interessante. Jesus fala assim, veja bem, Jesus está falando acerca dos escândalos, Jesus está falando acerca do perdoar o irmão, está falando de arrependimento. Então veja bem, se teu irmão pecar contra ti, eu posso ser a pessoa que pecou contra o irmão. Ou será que a gente não peca contra os nossos irmãos? A gente, quando lê isso aqui, a gente sempre se coloca na posição da pessoa que foi ofendida. É ou não é? Jesus está falando assim, ó, se o teu irmão pecar contra ti. Mas ele falou, teu irmão. Ou seja, eu sou irmão de alguém. Então eu posso pecar também contra alguém. Amém? Porque nós não só somos ofendidos, irmãos, nós também ofendemos. E como? Às vezes ofendemos mais do que somos ofendidos. O problema é que, na hora de olhar para nós mesmos, a lente dos nossos óculos é tão fraquinha e a gente não consegue enxergar quase defeito nenhum. Mas na hora de olhar para o irmão, nós temos uma luneta, uma lente de aumento, que a gente vê com detalhes todos os defeitos dos nossos irmãos. É assim. Então uma coisa é certa, você também peca contra o seu irmão. O que fazer, pastor? Arrependa-te e vá até ele, humilha-te e peça perdão. É assim. E não é no dia da Santa Ceia, não, hein? Porque não tem nenhuma garantia de que Jesus virá na Santa Ceia ou após ela. Tem gente que se arrepende, tem gente que deixa para se arrepender no dia da ceia. Não, eu pequei, eu sei que pequei, mas eu só vou me arrepender no dia da ceia.
Então veja bem, se morrer antes da ceia, como é que fica? Se Jesus voltar antes da ceia, como é que fica? Vai ficar esquisito, né? Então, Santa Ceia são para as pessoas que já estão consertadas, já está tudo direitinho. Santa Ceia são para os filhos, os convidados à ceia, aqueles que estão com vestes limpas. Amém? Você não tem que vir para a Santa Ceia para se consertar. Já tem que estar consertado. Aleluia. Amém. Porque na parábola lá das bodas, na parábola das bodas, irmãos, tinha, dentre os convidados, tinha uma pessoa que não estava com as vestes nupciais. O rei falou: rapaz, o que você está fazendo aqui? Você não tem as vestes nupciais, aleluia. E o camarada emudeceu. O rei falou assim: pega ele, tira ele daqui, lança ele nas trevas exteriores. Eu não posso participar do banquete do rei, aleluia, imundo, impuro. Eu tenho que estar pronto. Como? Eu tenho que me arrepender. Eu tenho que me consertar. Amém ou não amém? Vamos lá, versículo 7. Qual de vós, tendo um servo ou escravo, ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? Olha o que Jesus está falando. Qual de vocês, se tiver um escravo, ele está trabalhando, está cuidando da lavoura, está cuidando do gado. Quando ele chega em casa, você diz assim: não, vem comer, senta aqui, vamos comer. É isso que você faz? Jesus pergunta: é assim que você faz? Jesus diz: não é assim não. Não é assim que você faz não. Como que se faz? Ele vai dizer, aleluia. Antes, versículo 8, antes não lhe diga: prepara-me a ceia, ou prepara-me a refeição, se veste com os aventais e me serve enquanto eu como e bebo. Enquanto eu estiver comendo e bebendo, enquanto eu como e bebo, você fica aqui, de pé, aparamentado, para me servir. Quero mais arroz, me serve mais arroz. Quero mais carne, me serve mais carne. Quero beber, serve. Ele está lá, ele veio da lavoura, ele veio do campo, está com fome, mas ele tem que primeiro servir o seu Senhor. É isso que Jesus está falando. Serve o seu Senhor. Vamos aqui. Depois, versículo 8: depois comerás tu e beberás. Jesus está falando: olha, depois que eu comer, né, o Senhor, né, depois que eu comer, depois que eu beber, depois que eu encher a barriga, aí você, o servo, vai comer e vai beber. Depois, versículo 9: porventura, ou acaso, terá de agradecer ao servo, ou o Senhor terá que agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Vocês entenderam isso? Jesus está perguntando assim: olha, o dono do escravo, ele dá ordens para o escravo: olha, me sirva. Depois você come. Tá. Quando o servo obedece à ordem, o senhor dele
agradece a ele por ele ter obedecido? Claro que não. Claro que não. Por quê? Ele está ali para fazer aquilo. O patrão não tem que obedecer o empregado por estar fazendo aquilo que ele é pago para fazer. Ele é pago para fazer. Não tem que agradecer. Às vezes até agradece, o cara é educado, tudo beleza. Mas se não agradecer, ele não tem que agradecer não. Ele está pagando. Não é um favor. Amém, gente? Não é um favor, ele está pagando. Jesus falou, olha, o senhor, o dono do escravo, não tem que agradecer, e ele não agradece. Versículo 10. Assim também vós. Olha, Jesus pega o exemplo do relacionamento do senhor com o escravo, para ensinar algo para os discípulos, para os apóstolos, para mim, para você. Ele disse, olha, assim também vocês, depois que vocês fizerem tudo quanto foi ordenado, digam, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer.